Era uma noite sem lua, o tipo de escuridão que parecia engolir tudo à sua volta. O vento assobiava entre as árvores da floresta de espíritos velados, um lugar repleto de lendas sombrias e segredos nunca revelados. Diziam que, há séculos, um culto místico havia realizado rituais proibidos ali, invocando algo que nunca deveria ter sido chamado. Lucas, um jovem jornalista ávido por descobrir histórias obscuras, decidiu explorar o local para uma matéria especial sobre folclore e mistérios urbanos. Ele estava acompanhado por Clara, uma historiadora que tinha estudado as lendas locais, e Rafael, um cinegrafista que acreditava mais em imagens do que em palavras. Com lanternas em mãos e equipamentos de gravação, eles adentraram a floresta pouco antes da meia-noite. "Vocês têm certeza disso?", perguntou Clara, sua voz tremendo ligeiramente. "Dizem que as pessoas que entram aqui nunca são as mesmas quando saem. Isso se saírem." "Medo de histórias de assombração?", zombou Lucas. "Se conseguirmos boas imagens e relatos, essa matéria vai bombar. E nós vamos ficar famosos." Conforme eles se aprofundavam, a atmosfera ficava mais pesada. Os sons da floresta diminuíram até que tudo estivesse em um silêncio opressor. O ar estava frio, mas cada um deles sentia gotas de suor escorrendo pela nuca. De repente, Clara parou. "Vocês ouviram isso?", perguntou ela, virando-se lentamente. "Não ouvi nada", respondeu Rafael, mas sua voz não escondia a incerteza. Lucas, porém, havia captado algo, um sussurro quase imperceptível, como se o vento estivesse tentando formar palavras. Ele apontou a lanterna para uma árvore à frente e viu algo que fez seu coração parar por um instante, uma marca esculpida no tronco, um símbolo antigo que Clara reconheceu imediatamente. "Isso é uma runa de convocação", ela disse, sua voz agora pouco mais que um sussurro. "Significa e abertura." Como se fosse uma porta. Antes que pudessem discutir o significado, um som baixo e gutural atravessou o ar. Não era um animal. Não era humano. Eles olharam uns para os outros, o medo crescendo exponencialmente. Lucas decidiu que era hora de gravar. "Seja o que for, precisamos documentar", disse ele, ajustando sua câmera. Rafael também ligou seu equipamento, apontando-o para o breu adiante. Então, o impossível aconteceu. As lanternas piscaram e apagaram ao mesmo tempo. A escuridão era total. Clara gritou, mas foi imediatamente silenciada por algo que parecia agarrar sua garganta. Lucas tentou alcançá-la, mas sentiu uma força invisível empurrá-lo ao chão. Rafael soltou um palavrão e começou a correr, mas não foi muito longe antes de desaparecer na escuridão. Lucas, agora sozinho, conseguiu ligar sua câmera que emitia uma luz fraca. Ele olhou ao redor, buscando desesperadamente por Clara e Rafael, mas o que viu o fez congelar. Havia figuras entre as árvores, sombras altas e deformadas, com olhos brilhantes que pareciam atravessar sua alma. Elas não se moviam, mas estavam claramente vivas. "Quem está aí?", gritou ele, sua voz ecoando na floresta. As figuras não responderam, mas algo mais o fez. Uma voz, baixa e cavernosa, surgiu de todos os lados. "Você abriu a porta." Lucas recuou, tropeçando em uma raiz. Ele percebeu que o símbolo na árvore agora brilhava em um tom vermelho sinistro. De repente, ele sentiu uma mão gelada agarrar seu ombro. Ele virou-se rapidamente, mas não havia nada ali. A voz continuou. "Você não devia estar aqui. Agora, pertence a nós." Ele tentou correr, mas a floresta parecia um labirinto, cada árvore igual à outra. Seus passos ecoavam como se estivesse em um salão fechado. Então, ele viu algo que não conseguia compreender, um reflexo de si mesmo, parado à sua frente. Mas não era ele. O reflexo sorria de forma distorcida, e seus olhos brilhavam com a mesma luz das figuras na floresta. "Eu sou o que você sempre tentou esconder", disse o reflexo. "Eu sou a verdade que você teme." Lucas tentou gritar, mas sua voz foi roubada. O reflexo se aproximou, e quanto mais perto chegava, mais ele sentia seu corpo ser puxado por uma força irresistível. Ele viu, ao longe, Clara e Rafael, mas não estavam vivos.
Seus corpos estavam suspensos no ar, com olhos vazios e bocas abertas em um grito silencioso. A floresta inteira parecia rir, um som grotesco e ensurdecedor. Lucas sentiu suas pernas fraquejarem, e antes que pudesse fazer qualquer coisa, foi engolido pela escuridão. Dias depois, a equipe de busca encontrou os equipamentos deles, mas nenhum sinal dos três. A câmera de Lucas foi recuperada, e nela havia apenas uma única gravação dele, olhando diretamente para a lente, com um sorriso distorcido, dizendo: "Você abriu a porta. Agora, é a sua vez." A tela ficou preta, mas, ao fundo, podia-se ouvir sussurros, como se a floresta estivesse viva, chamando por mais visitantes. Meses depois, a lenda da floresta de espíritos velados havia se espalhado ainda mais. Um grupo de curiosos decidiu explorar o lugar, atraídos pela história misteriosa de Lucas e sua equipe. Entre eles estava Ana, uma investigadora paranormal, determinada a provar que tudo não passava de uma lenda exagerada. Ao entrar na floresta, Ana e seu grupo perceberam que o ar era diferente, denso, carregado de algo que não conseguiam explicar. Ao longo do caminho, encontraram um símbolo na árvore, ainda brilhando em vermelho. Ana tentou decifrar as runas enquanto os outros exploravam o local. "Tem algo aqui", disse um dos membros do grupo, apontando para um pedaço de tecido preso em um galho. Parecia ser parte da roupa de Clara. Antes que pudessem reagir, o som gutural retornou, ecoando pela floresta. Desta vez, a floresta não esperou. As figuras sombrias emergiram das sombras, cercando o grupo. Ana, em pânico, tentou gravar tudo com sua câmera, mas, assim como antes, as lanternas falharam. Gritos se misturaram ao som das risadas grotescas. Um por um, os membros do grupo desapareceram na escuridão, até que restasse apenas Ana. "Eu não acredito nisso", e ela murmurou, tentando escapar. Mas a voz cavernosa retornou, agora clara como nunca. "Não é sobre acreditar. É sobre aceitar. Você também abriu a porta." Ana tentou fugir, mas foi consumida pela mesma força invisível. Sua câmera foi encontrada dias depois, com uma única gravação, ela, com olhos vazios e um sorriso distorcido, repetindo as palavras de Lucas. A lenda da floresta de espíritos velados continuou a atrair curiosos, e com cada novo visitante, a floresta parecia se expandir, como se alimentada pelas almas dos que se perdiam nela. No final, era sempre o mesmo destino, a porta nunca mais se fechava, e o ciclo de medo e perdição se renovava eternamente.